Olá, queridos amigos e irmãos, querida família feliz, como é bom poder compartilhar mais uma vez com você algumas porções da Palavra de Deus. Estamos tratando do tema Família Feliz e hoje vamos chegar a uma fase muito importante, a fase da adolescência. Adolescência, crise de identidade. Muitos pais temem essa fase e realmente em muitas famílias surgem muitos conflitos nessa época. É interessante que o Velho Testamento trata desse assunto já no último verso do Velho Testamento, Malaquias 4, verso 6, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Note, ele fala em primeiro lugar converter o coração dos pais aos filhos. Normalmente a nossa tendência é pensar que os filhos precisam converter seu coração aos pais. Mas a Bíblia coloca primeiro converter o coração dos pais aos filhos e depois dos filhos aos pais. Muitas vezes o rompimento de comunicação acontece por culpa dos próprios pais, quando eles na fase das perguntas não tomam tempo de estabelecer vínculos duradouros de comunicação. E por isso depois, quando a pessoa chega à adolescência, não quer mais ter essa comunicação. Esse problema não é algo de agora, mas já vem de muito tempo. As primeiras lições de amor conjugal vêm do próprio lar. A criança observa os pais e quando vê que os pais são felizes, isso traz muita alegria para o seu coração. Mas quando chega a adolescência, muitas vezes então vem conflitos na forma de desrespeito para com os pais, briga entre irmãos, e muitos pais dizem que não sabem mais o que fazer com os seus filhos. E muitas vezes até desistem de tentar resolver a questão. É uma fase de muitas dúvidas e de muitos conflitos internos do adolescente. Realmente os conflitos internos são maiores do que os conflitos com a sua família. Ele tem muitas dúvidas, muitos pensamentos. Quando existe uma boa comunicação, esses são muito amenizados, mas quando não tem boa comunicação com os pais, então nesse caso ela vai carregar sozinha essas dúvidas. Sócrates escreveu há 400 anos antes de Cristo, quer dizer, há 2.400 anos atrás. Nossa juventude adora luxo, é mal educada, caçoa da autoridade e não tem o menor respeito para com os mais velhos. Nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos. Eles não se levantam quando uma pessoa idosa entra, responde a seus pais e são simplesmente maus. Nota, não é uma questão atual apenas, mas isso já vem de muitos anos atrás. Então, de repente, o filho se atreve a gritar para seus pais, manifestações de rebeldia, e quando o pai quer falar, ele não quer ouvir. Frequentemente, ele queria ouvir o pai lá na infância, quando fazia perguntas, e muitas vezes o pai não tomava tempo de responder adequadamente. Agora o pai quer falar e agora ele não quer ouvir mais. Os adolescentes têm uma grande preocupação com a aparência, especialmente as moças, e querem de qualquer jeito serem achadas bonitas. Mas existe uma oscilação muito grande do seu humor em relação à sua própria aparência. Tem dias que ela acha sou linda, sou uma princesa, mas no dia seguinte ela pode achar eu sou feia, nem um rapaz vai gostar de mim. Você adolescente que me ouve sabe muito bem de que eu estou falando. E por isso também há tempos de muitos conflitos internos. Muitas vezes o adolescente se isola e fica com seus conflitos pensando o que realmente é a vida. A maioria dos adolescentes fala, ninguém me compreende, ninguém sabe o que estou sentindo, não posso me comunicar com ninguém. E muitas vezes também não se compreende a si mesmo.
não sabe porque agiu de uma certa forma, não sabe porque gritou, porque espelhou, porque bateu a porta. Depois fica pensando, mas por que agi dessa forma? E por isso, muitos adolescentes dizem, eu acho que estou ficando louca. Quantas vezes já atendemos no aconselhamento adolescentes que disseram, eu acho que estou ficando louca, não sei o que está acontecendo comigo. Então, naturalmente, esses conflitos mexem muito com a cabeça e o coração do adolescente. E os pais precisam saber que muitas vezes manifestações de rebeldia não são causadas pelos pais, mas são um reflexo do conflito interior que ele está carregando. Ele não sabe como lidar, então está rebelde em si e manifesta essa rebeldia, então, contra a família. Existem muitos fatores que vão influenciar o comportamento, fatores biológicos, emocionais e também ambientais. Vão ter uma grande interferência. O cérebro está em formação. O sistema límbico vai cuidar mais das emoções e vai ser formada uma certa dose de dopamina para a pessoa se sentir bem. E a busca é por se sentir bem, por prazer. Mas, por outro lado, no córtex pré-frontal, a pessoa vai aprendendo que tem que tomar decisões responsáveis. Então, muitas vezes um conflito entre a busca de prazer e um comportamento realmente responsável. Acontece que a área do cérebro, o córtex órbito-frontal, onde se processa decisões de maior responsabilidade e longo alcance, só vai se desenvolver lá no fim da adolescência, no começo da vida do jovem. Então, o adolescente realmente tem muita dificuldade de tomar decisões que realmente vão ser úteis a longo alcance. Os adolescentes costumam se comparar muito um com o outro, especialmente as moças uma com a outra. O corpo dela é assim. Por que eu não sou assim também? Será que estou com algum problema? Será que não estou plenamente saudável? Os conflitos quanto às características sexuais externas mexem muito com a moça. Ela compara o seu corpo, o desenvolvimento do seu corpo, com a de outras meninas. Isso pode resultar em conflitos muito grandes. Já atendi uma moça que tinha tentado cometer suicídio justamente por causa disso. Não tinha boa comunicação com a sua mãe, não tinha ninguém onde podia se abrir com os seus conflitos, então ela pensou, é melhor dar fim à minha vida. Então, uma vê o corpo da outra e fica em conflito por causa disso. Por isso é tão importante que haja um canal aberto de comunicação entre pais e filhos, mãe e filhas, para que essa agonia interna possa ser expressa e sanada. Os rapazes gostam muito de impor respeito. Eles querem ser vistos como homens. Acontece que as moças se desenvolvem 2 anos mais cedo do que ela, nas suas características sexuais, de feminilidade, e ele ainda não é aquele homem. Isso deixa ele também, muitas vezes, muito nervoso e até, de certa forma, vingativo. O adolescente não quer ser tratado como criança. E aqui temos uma lição muito importante como pais: cuidado para nunca humilhar o seu filho na frente dos seus colegas. Isso deixa o adolescente muito rebelde contra os pais. Se tem alguma correção a fazer, deixe para depois. Se acha que tem que tomar uma posição na hora, só fala, nós ainda vamos conversar sobre esse assunto. E conversa depois, quando está sozinho. Mas não fica rebaixando seu filho ou a sua filha na frente das outras pessoas. Uma questão que é muito importante também, muitas vezes os pais reparam tanto nos defeitos e não veem as virtudes do filho. Quantas vezes ouvimos no aconselhamento, quando eu faço tudo certo, eles não falam nada.
mas quando faço uma coisa errada, fico a semana inteira apontando o meu erro. Pais, em primeiro lugar, devemos ver as virtudes do filho, reconhecer, expressar, para que eles vejam que nós podemos, que nós enxergamos realmente o seu esforço. Esse é o princípio bíblico. Quando lemos as cartas de Jesus às igrejas da Ásia Menor, lá no livro de Apocalipse, Jesus sempre começa primeiro a falar sobre as virtudes. Eu sei que você tem isso, tem isso, tem isso. E só no fim vai mostrar, então, as áreas de deficiência que precisam ser corrigidas. Dessa forma que devemos agir com os adolescentes também. Por que todo esse barulho? Vamos pensar um pouquinho nas fases da vida. Na infância, a criança tem praticamente a identidade dos pais. Eles são o exemplo, eles são o valor, o pai é o mais forte, a mãe é a mais querida e assim por diante. Mas daí quando vem a adolescência, eles estão em busca de uma identidade própria. Isso vai causar um afastamento da família, vão se aproximar mais da turma, eles não querem ter mais as convicções dos pais, eles questionam a fé e os valores dos pais. Vão ter uma rejeição ao domínio dos pais e estão avessos à autoridade. Então, eles veem o domínio dos pais como uma forma de o pai segurar e impedir que ele cresça. Realmente não é isso, o pai está fazendo isso por uma responsabilidade de proteção, mas o adolescente quer se livrar do domínio dos pais para assumir a sua identidade própria. A educação tem algumas fases. Na fase da infância é necessário os pais terem regras bem firmes. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Se a fustigares com a vara, livrarás a sua alma do inferno. Então, nota, a disciplina é necessária até para a pessoa saber que existem consequências para maus atos. Não estamos falando aqui de violência contra a criança, mas a criança precisa saber que tem limites, tem normas que devem ser seguidas. Mas quando chega, então, a fase da adolescência, já a forma de proceder vai ser diferente. O adolescente precisa de alguém que o ajude a tomar decisões sábias. E para isso, novamente, a comunicação é indispensável. Em Provérbios lemos pelo menos 18 vezes, filho meu. Filho meu, guarda as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei como a menina dos olhos, dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Então veja aqui, um pai não impondo um castigo, mas ensinando e mostrando a importância do ensino que ele está dando. Isso é fundamental, ter um pai conselheiro nessa fase. E o pai vai, aos poucos, transferir a sua autoridade para a autoridade de Deus. O adolescente precisa aprender que vai precisar dar contas a Deus dos seus atos. A esperança dos justos é a alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas a ruína para os que praticam a iniquidade. Então veja aqui como ele está chamando a atenção para Deus. É Deus que vai realmente ser uma fortaleza. E o adolescente precisa aprender que ele vai dar contas a Deus daquilo que ele está fazendo. Não é só uma questão de obediência aos pais, mas agora muito mais uma questão de submissão à vontade de Deus. A transferência da autoridade dos pais para a autoridade de Deus é fundamental. Quando o adolescente aprende, mesmo estando longe do domínio dos pais, mas eu tenho alguém a quem tem que dar conta. Isso vai ajudá-lo a tomar decisões sábias. Então, decisões dos pais devem ser substituídas pela vontade de Deus, e isso deve ser um processo gradual, onde os pais conversam com os alunos, com os filhos, as decisões que estão para ser tomadas, e ajudam a avaliar que reflexo isso vai ter na sua vida. Ou como o apóstolo Paulo fala,
Que fruto vocês vão ter desses atos que vocês estão pretendendo cometer? Os pais, naturalmente, vão cuidar muito de uma área muito especial, a área da sexualidade. Foge também das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com coração puro invocam o Senhor. 2 Timóteo 2, verso 22. Então, fugir das paixões da mocidade. Esse é um assunto vasto e sobre esse tema queremos falar no próximo estudo. O pai falando com o filho, a mãe falando com a filha sobre a sexualidade e ajudando ele a proceder corretamente para ter depois uma vida conjugal feliz. Razão para viver na adolescência, uma vida para a glória de Deus. Então, no próximo estudo, sexualidade na adolescência. Estamos muito contentes por você estar assistindo esse estudo e se quiser se comunicar conosco com perguntas ou fazer contatos, esse é o endereço por e-mail petroundrum2018@gmail.com e com prazer estaremos atendendo as suas cartas. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo e que Deus os abençoe e que sejam realmente uma família feliz. Muito obrigado.